Acho que 70% tem que ser criatividade. Não que os 30% não tenham que ter criatividade. Mas, por exemplo, 70% traz um Pedro Rocha, traz lá o volante do Curitiba, traz o outro volante do Avaí, traz o atacante do Avaí, vai formando o grupo. Vai formando o grupo. Aí você vem e mete uma cereja ali, põe um Michael, um Cebolinha, entendeu? Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. O Victor Sá foi oferecido ao Corinthians, né? Hoje o Jorge Nicola trouxe, né, uma informação, né, que há ali o interesse do Corinthians, tudo, enfim, aquela coisa toda. O que eu apurei, na verdade, é que o jogador foi oferecido ao Corinthians porque existe o desejo dele em jogar no Coringão. Para você ter uma ideia, ele que vazou a informação que o Corinthians estava negociando com ele na última janela. Vocês lembram, né, que vazou a informação e realmente o Corinthians estava, né, negociando, né, com o Victor Sá, não deu certo, né, o Krasnodar não liberou. E foi ele que vazou essa informação, segundo o Corinthians. As minhas fontes que eu conversei dentro do clube, elas observaram que a informação, né, quem deu em primeira mão a informação foi um rapaz lá de São José dos Campos, que parece que é a terra do Victor Sá. Eu não fui nem confirmar isso, tá? Acreditei totalmente na minha fonte sobre essa questão. Então, assim, o Victor Sá está forçando a barra já faz um tempo para jogar no Corinthians. Foi oferecido dessa vez de novo, né? E agora o Corinthians vai avaliar. O Corinthians não está dispensando quase ninguém, né? Tipo, não quero, não quero. Por quê? Olha só, para vocês entenderem. Existe hoje 2 trabalhos sendo feitos no Corinthians. A turma do Parque São Jorge, liderada pelo Osmar Stabile, está cuidando, né, da questão financeira do clube, contenção de despesas, corte de gastos. Esse é o Osmar Stabile. E aí o que acontece? O Osmar está cuidando dessa questão de economizar, de cortar gastos na base, no profissional, no social, em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Enquanto isso, do outro lado, trabalha um Fabinho Soldado, além do Fabinho Soldado, trabalha o Dorival Júnior, eles em busca de reforços para o ano que vem. Eles sabem mais ou menos, né, o perfil de jogador que o Corinthians vai poder contratar no ano que vem, e eles estão tentando, né? Eles estão tentando. O Victor Sá, um jogador que foi oferecido, depende do transferban? Depende como qualquer outro. Mas o Corinthians vai pagar o transferban. O que eu já havia falado para vocês em off, né, cravando para vocês que o transferban vai ser pago, agora em on, né, o presidente Osmar Stabile, ele confirmou, né, ele cravou que o Corinthians vai pagar o transferban. Enfim, são 2 transferbans e o Corinthians vai pagar. Claro que o Matias Rojas poderia ser o terceiro, mas o Corinthians vai financiar. Paralelamente a isso, né, melhor dizendo, o Dorival e o Fabinho Soldado, eles estão conversando com vários nomes para 2026. Qualquer um que trabalha com futebol sabe que é dessa forma. E vai depender do transferban? Vai. Mas o transferban sendo pago, o Dorival já quer um nome ali adiantado, o Fabinho já quer um outro nome adiantado. Para quê? Para que o Corinthians tenha, né, em 2026, não tenha tanto atraso no planejamento. Lembrando que o primeiro jogo do Campeonato Paulista já é no dia 11 de janeiro, por conta da Copa do Mundo, né? O calendário aí
ficando estreito, né, vão ficar mais difíceis ano que vem. Então, o que acontece com o Victor Sá? O Corinthians está avaliando se o jogador conseguir uma liberação lá do Krasnodar e o Corinthians não fechar com outros jogadores até então, é um nome que agrada. O Pedro Rocha é a bola da vez hoje no Corinthians. Esse nome é um nome que agrada demais, né, a cúpula corintiana, principalmente a cúpula do CT Joaquim Grava. O caso do Pedro Rocha é um caso já de negociação para o ano que vem. A ponto do Corinthians estar preocupado em perder o jogador para os rivais que também estão interessados no Pedro Rocha. Pedro Rocha foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Além, né, dos 15 gols, deu 8 assistências. É um jogador que, acredito eu, pelo que eu ouvi, possa ter até sido um pedido do Dorival Júnior. É um atleta que agrada a comissão técnica, agrada o executivo de futebol. É um jogador que realmente o Corinthians deseja para o ano que vem. Então, assim, o Pedro Rocha é a bola da vez no Corinthians mais do que o Victor Sá. Ouso dizer para vocês, pelo que eu apurei, que o Pedro Rocha é o nome que mais agrada de todos esses nomes, né, que eu citei, né, tanto no almoço com a Fiel, que hoje não foi ao vivo, né, como também no blend de informações. O Pedro Rocha, o Corinthians abriu negociação com ele. O Victor Sá foi oferecido, está sendo avaliado. Já posso dizer que agrada. Os dois jogadores têm 31 anos. E é bom lembrar uma coisa, Samir, pode vir os dois? Pode. Mas depende de muita coisa ainda, tá? Primeiro, o transfer ban ser pago. Isso vai ser, né? Segundo, no caso do Pedro Rocha, o Corinthians está preocupado que quando, né, o Corinthians estiver já liberado para contratar, o Pedro Rocha já tenha acertado com outro clube, porque a procura, né, em relação ao futebol dele tem sido aí até com uma intensidade um pouco maior do que os outros, porque ele foi o artilheiro da Série B. O São Paulo tentou contratar o Pedro Rocha recentemente, inclusive quando o São Paulo tentou o Marcos Leonardo e não conseguiu, o São Paulo tentou dar uma cartada de Pedro Rocha, mas também não conseguiu, porque o Remo queria uma grana para liberar, mesmo o jogador tendo um contrato até o fim do ano. E fez certo o Remo, né, na ocasião. Né? Agora é a gente aguardar, porque precisa primeiro saber se quando o Corinthians estiver com o transfer money pago, o Pedro Rocha vai estar à disposição ainda. No Corinthians temem que não. Inclusive, o Corinthians já está negociando com o staff dele, já ficou sabendo que tem outros clubes interessados. Pedro Rocha, eu posso garantir para vocês que é uma negociação, há uma conversa já para o próximo ano. O Corinthians, ele mira, né, dois jogadores do Avaí. Um se chama Jamerson, volante, e o outro se chama Tylon. O Tylon é um jogador que tem 7 gols na temporada, 35 jogos, né, e 7 gols com a camisa do Avaí. É um jogador que agrada, mas diferente, né, do Pedro Raul, do Pedro Rocha, não há negociação. A pronúncia é Taylor, eu estava vendo. A pronúncia é Taylor? Eu não vi um jogo dele, tá? Não sei se é bom. Grande Samir, mesmo sabendo a situação do Corinthians, precisamos contratar jogadores pontuais. Senão ficaremos novamente brigando no meio da tabela. Valdir Santos, Santo André. Eu sei disso. Eu concordo contigo. Eu acho que o Corinthians tem que ter um bom executivo que tenha criatividade de realizar no planejamento de contratações. 70% das contratações precisam ser contratações modestas. Entendeu? É isso. Tá? É isso. E 30% traz um jogadorzinho mais bala ou não. Acho que 70% tem que ser criatividade. Não que os 30% não tenham que ter criatividade. Mas, por exemplo, 70% traz um Pedro Rocha, traz lá o volante do Curitiba, traz o outro volante do Avaí, traz o atacante do Avaí, vai formando o grupo.
Vai formando grupo. Aí você vem e mete uma cereja ali, põe um Michael, um Cebolinha, entendeu? Porque é o seguinte, presta atenção. Presta atenção. Não faz muito tempo, eu sugeri para vocês um time com saúde física, principalmente. Eu sugeri para vocês o Marlon Freitas, o Moisés, o lateral esquerdo que era do Sport, foi pro Bahia, esqueci o nome dele, chegou na seleção brasileira, parece tipo um Hélito Saci da vida, esqueci o nome dele agora. Cara, então dá para montar um time, né, de jogadores modestos e conquistar um título. O Juba, obrigado, o Juba. Eu falei de Juba, eu falei de Moisés, eu falei de Marlon Freitas, entendeu? Luciano Juba. Então dá, velho, dá para você trazer um time, dá para você fazer um time assim modesto, tendo criatividade e acrescentar uma cerejinha do bolo ali, uma ou outra. O Corinthians foi campeão paulista com Memphis ganhando 6 milhões por mês. O Corinthians foi campeão paulista com Coronado ganhando 2 milhões por mês na reserva. Yuri ganhando 2 milhões e meio titular. Romero ganhando 1 milhão. E outros jogadores caríssimos. Só que o Corinthians, para ser campeão paulista, também foi campeão com o Sornosa, com o Léo Natel, com o Ramiro, com o Wagner Love, que já estava voltando meio desgastado, com o Danilo Avelar, com aquele zagueiro Manuel, com o Henrique, com o Gabriel fraco. Cara, se for para montar um time para ser campeão paulista, que seja barato. Que seja barato. Agora, ganha-se o Campeonato Paulista com um time caríssimo e todo mundo paga um pau. Amanhã, sexta-feira, estaremos todos nós de camarote assistindo Palmeiras e Flamengo de novo. Entendeu? Por quê? A folha salarial do Corinthians e o salário que o Corinthians paga para alguns jogadores era para a gente estar sábado todos viajando. Era para eu estar fazendo uma live não de Franca, mas de Lima, no Peru, hoje, com esse elenco que tem aí. Não falando que é bom, não, com a grana que se gasta com esse elenco.